Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 8. A Aliança no Sinai. Verso para memorizar. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, versos 4 a 6. Quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Diferentes funções da lei de Deus. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados por nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que as bênçãos mais preciosas de Deus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada aspecto da sua vida. Obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Hoje, nós vamos refletir sobre um tema fundamental para a fé cristã, a lei de Deus. Muitas vezes, mal compreendida, a lei revela não apenas aquilo que Deus espera de nós, mas principalmente quem Ele é. A Bíblia afirma em Romanos 7, verso 12, que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Assim como Deus é santo, justo e bom, sua lei carrega as mesmas qualidades. Ela é um reflexo do seu caráter. Portanto, compreender a lei é, de certa forma, conhecer mais profundamente o coração do próprio Deus. Diferente da ideia comum de que a lei é pesada, opressora ou simplesmente um conjunto de proibições, a Bíblia a apresenta de forma positiva e até poética. Jesus declarou que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. O apóstolo João disse: "Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos." O salmista Davi escreveu longos poemas exaltando a lei do Senhor, como no Salmo 119, e também cantou sobre ela no Salmo 19. Dizendo que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro e mais doces do que o mel. Além disso, tanto o salmista no Salmo 1 quanto Josué, em Josué 1, verso 8, falam sobre meditar nela dia e noite, pois dela vem sabedoria, entendimento, prosperidade e paz. Ou seja, para o povo de Deus, a lei nunca foi um peso, mas uma fonte de alegria, de segurança e de esperança. A primeira imagem que podemos usar para entender a lei é de uma cerca. Em Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus deu a Adão e Eva liberdade para comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. A restrição não era um castigo, mas uma proteção. Assim também é a lei. Ela cria um espaço amplo para vivermos plenamente, mas nos alerta de que, além de certos limites, há perigo, sofrimento e até mesmo morte. Em Tiago 2, verso 12, somos lembrados de que seremos julgados pela lei da liberdade. Isso parece contraditório. Como uma lei pode trazer liberdade? Justamente porque ela nos protege daquilo que destrói. Pense, por exemplo, em leis de trânsito. Respeitar o limite de velocidade pode parecer uma restrição, mas na verdade preserva vidas. O mesmo acontece com os mandamentos divinos. Outra comparação bíblica é que a lei funciona como uma placa de sinalização. Ela não é o destino final, mas aponta para alguém, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 3:24 que a lei é um paidagogos, isto é, um tutor ou guardião que nos conduz a Cristo. Por si só, ela não pode nos salvar, mas ela nos mostra que precisamos desesperadamente de um Salvador. A lei revela o pecado, mas quem perdoa e transforma é Jesus. Assim, ela funciona como um dedo indicador, não aponta para si mesma,
mas para aquele que pode realmente nos dar vida nova. Tiago, capítulo 1, versos 23 a 25, usa uma terceira ilustração: a lei como um espelho. O espelho mostra as nossas imperfeições, mas não pode removê-las. Ele revela a sujeira no rosto, mas não oferece água nem sabão para limpá-lo. Assim é a lei. Ela expõe a nossa condição real diante de Deus, mostra nossas falhas e nossas limitações, mas não tem poder para nos purificar. E é aqui que entra o Evangelho. Cristo é quem limpa, Cristo é quem cura, Cristo é quem restaura. Portanto, tentar ser justificado apenas pela guarda da lei é inútil, assim como esperar que o espelho sozinho remova as manchas. A função da lei é diagnosticar, a função de Jesus é curar. Infelizmente, alguns cristãos interpretam de forma equivocada essa relação e concluem que, como somos salvos pela graça, a lei não tem mais valor. Mas o apóstolo Paulo responde claramente em Romanos 7, verso 7. Eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Ou seja, abolir a lei seria como desligar a luz que mostra a sujeira em um quarto escuro. O problema não está na lei, mas em nós. É justamente porque a lei existe que nós precisamos do Evangelho. A graça não cancela a lei, mas nos capacita a vivê-la. A salvação é pela fé em Cristo, não pelas obras. Mas a fé genuína sempre gera obediência. O Evangelho e a lei não são inimigos, mas aliados do plano de Deus. A lei mostra o pecado e o Evangelho mostra a solução. Agora pense um pouco. Você tem sido bem-sucedido em guardar perfeitamente a lei de Deus? Poderia basear a sua salvação nisso? Se formos sinceros, a resposta é não. É por isso que precisamos desesperadamente do Evangelho. Precisamos de Cristo para nos perdoar, mas também para nos transformar. Ele não apenas nos livra da culpa do pecado, mas também nos dá poder para viver de maneira diferente. Então, a pergunta que fica é: você está permitindo que a lei mostre a sua necessidade e está correndo para Jesus, a única solução? Ou ainda está tentando, por esforço próprio, alcançar algo que só a graça pode dar? A lei de Deus não é um fardo, mas um reflexo do caráter divino. Santa, justa e boa. Ela é como uma cerca de proteção, sinal que aponta para Cristo e espelho que revela nossa condição. Mas ela nunca foi desenhada para salvar. Essa é a obra do Evangelho. Portanto, que possamos viver em equilíbrio, reconhecendo a importância da lei, mas confiando totalmente na graça de Jesus. Ele é aquele que perdoa, que restaura e que nos capacita a andar nos caminhos de Deus. Espero que essa reflexão tenha ajudado você a entender melhor a relação entre a lei e o Evangelho, e como ambos revelam o amor de Deus por nós. Que Deus abençoe você, guardando todos os seus passos. Até o nosso próximo encontro. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.